Bom, olá pessoal, então mais uma aula hoje aí associada à eletrônica de potência e ferramentas utilizadas na área. Hoje a gente vai falar sobre o famoso DQPLL. Se você ainda não sabe o que é um PLL, se você não sabe como funciona um PLL básico, elementar, eu vou deixar uns cards aqui, uns links na descrição do vídeo de alguns outros conteúdos que eu já fiz, ok? Então, se você está nesse vídeo, assume intente que você quer saber como funciona o DQPLL em particular, também chamado de Synchronous Frame SRF PLL. Então, já indo aqui para o nosso quadro branco. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente vai ter na nossa aplicação uma rede trifásica, então a gente vai ter 3 tensões, tensão na fase A, tensão na fase B, tensão na fase C, denominando aqui de VA, VB e VC. E aí a gente vai ter um bloco, que é o nosso DQPLL. E o que esse bloco ele vai fornecer para nós? Esse bloco ele basicamente vai fornecer para a gente de interesse, uma frequência associada à frequência desses sinais trifásicos de entrada e um ângulo, um ângulo θ associado também a essas tensões, o ângulo que está associado a essa frequência que ele está sintonizando, ele está rastreando. E bom, se vocês viram o meu vídeo passado, de um PLL elementar, ele tem 3 partes, um PLL típico ele tem 3 partes. Uma parte que é o Phase Detector, acho que a gente chama de PD, Phase Detector, uma parte que é o Loop Filter e uma parte que é o que a gente chama de VCO, E aí, o que é cada uma dessas partes? Só relembrando rapidamente, a gente viu no PLL elementar que o Phase Detector ele é uma comparação entre o meu sinal de saída e o meu sinal de entrada, que é feito através de um produto de funções trigonométricas. Então, aqui eu vou ter o meu sinal de entrada e aqui eu vou ter o meu sinal associado a saída, com a frequência que está sendo rastreada para fazer a comparação, tá certo? Depois eu vou ter um controlador que faz o papel de filtro de malha, o Loop Filter, que no caso é um PI. E depois eu vou ter o oscilador controlado por tensão, que tem que produzir um sinal com a frequência que ele está estimando, está rastreando, que através do elementar era uma função cossenoidal, por exemplo, poderia ser senoidal também. E aí essa saída, que de fato era comparada aqui na entrada, tá certo? E bom, o que o Phase Detector está fazendo com esse produto? No fundo eu estou pegando uma senoide da minha entrada, estou pegando aqui um seno de ωt e estou fazendo um produto por um cosseno de um ω', tá certo? Quanto é que dá esse produto? Já vimos lá, que esse produto vai dar meio de seno da soma mais seno da diferença, certo? E a gente pode fazer isso aqui seria, por exemplo, referente à fase A, Por exemplo, referente à fase A. A gente pode fazer isso para todas as outras fases. E feito isso, percebam o seguinte, que o primeiro termo de cada uma dessas equações aqui no segundo membro, ele possui o mesmo argumento, porém um defasamento aqui de 4π/3, que é 240 graus, que é a mesma coisa que 120 no outro sentido, menos 240 é mais 120,
e mais 240 é menos 120. E senoides de mesmo argumento, defasada de 120 graus, né? 3 delas somadas, quanto é que dá? Dá zero. Então, se a gente somar esse conjunto de equações que está aqui em cima, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter que essa soma ela vai valer 3 meios de... Eu vou ter esse cancelamento aqui entre elas, né? Isso aqui vai cancelar com isso, que vai cancelar com isso, por causa da soma zero. E aí vai sobrar só o outro termo, né? 3 meios de seno de ômega menos ômega' t. Tá? E aí, se a gente tiver uma condição, né, onde essas diferenças de frequência, diferenças, portanto, de ângulo, são muito pequenas, a gente pode aproximar, né, esse seno pelo próprio argumento. Né? Então, aqui eu vou ter 3 meios da própria diferença, né, angular, seria um delta ômega, né? Delta ômega t. E esse delta ômega t no fundo é um delta θ, né? Ou seja, eu tenho aqui 3 meios de delta θ, né? Ou seja, há pequenos sinais, né? Há pequenos sinais, o que eu tenho é exatamente que a somatória desses 3 produtos, né? De seno cosseno para A, B e C, né? A somatória desses 3 produtos dá exatamente um sinal que é proporcional a esse erro esse erro angular, tá certo? Entre o ângulo, né, de fato, que o PLL está tentando rastrear, está rastreando, e o ângulo da minha entrada, né, associado ao ângulo da minha entrada, ok? Ou, né, associado também à minha frequência, né, a diferença entre as frequências. Então, olha que legal. Que operação, né, matemática, de uma ferramenta matemática que a gente já viu, que faz esse produto, né, essa soma de produtos entre um seno de entrada e um cosseno, um seno de entrada menos 120, um cosseno menos 120, um seno de entrada mais 120, cosseno mais 120. Né? Qual é essa ferramenta matemática? É exatamente a transformação de Park. Né? Ou seja, a gente sabe que VD e VQ são exatamente um cosseno de θ menos 120, cosseno de θ mais 120, seno de θ menos 120, seno de θ mais 120. E aqui as minhas entradas, né, que são senoides em fase 0, menos 120 mais 120, respectivamente. Tá certo? E aquele fator, né, aqui de entrada de 2/3, só para deixar a transformação em variante em amplitude. Né? Se você ainda não viu sobre isso, tá também vídeo na descrição. Ok? Então, olha que legal. Se a gente fizer diretamente a utilização dessa transformação de Park, a gente já produz, né, esse somatório de produtos, que gera exatamente um sinal que é proporcional ao erro de ângulo, né, entre o erro do ângulo que está sendo estimado pelo meu PLL e o ângulo da minha entrada, ou o erro associado às frequências. Tá certo? Então, como é que vai ser a estrutura aqui do meu PLL? Né? Eu vou ter aqui as minhas entradas, fase A, fase B, fase C, né? Então, aqui eu vou ter VA, aqui eu vou ter VB, aqui eu vou ter o VC. Então, aqui eu vou ter uma transformação de ABC para D e Q. Eu vou ter as duas saídas aqui, né? VD e VQ. E aí, o que eu preciso fazer com isso? Né? Eu sei que eu preciso do somatório de produtos. Né? Eu preciso do somatório de produtos seno e cosseno. Então, eu posso pegar, por exemplo, a componente D ou a componente Q, tanto faz. Né? Na literatura, vocês vão encontrar mais aqui na própria componente Q, mas isso não tem diferença, né? Para produzir em si um sinal que rastreia a entrada. Eu vou passar para um controlador PI. Eu vou somar aqui aquele ângulo de offset,
né? Vou fazer uma integração desse ângulo e vou pegar esse ângulo e fornecer aqui para a minha transformação. Percebam que no modelo elementar do meu PLL, né, aqui eu tinha integração e tinha um cosseno, né? Na verdade, esse cosseno agora está tudo embutido aqui nessa transformação, que aqui já é um produto, né, um somatório de produtos de cosseno por seno, né? Seno de entrada, né, dos sinais azuis, pelos cossenos desse ângulo que eu estou realimentando aqui na transformação de Park. Tá certo? Então, aqui a gente teria a nossa frequência, aqui a gente teria o nosso ângulo, e essas são as saídas que nos interessam em analisar esse PLL. Tá ok? E como é que eu faço para ajustar esse controlador PI, que está aqui, né? Como é que você faz para ajustar esse PI? Bom, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar também um card aqui na tela, link na descrição, de como ajustar esse controlador PI, seja através do domínio do tempo, seja através do domínio da frequência. Então é só dar uma olhada lá. Algo que é sempre bom ressaltar aqui nessas aplicações, né, em controle no geral, é que é conveniente utilizar essas grandezas de entrada, né, no caso aqui A, B e C, que são senoides com um determinado valor de amplitude, né, não unitário. É sempre bom fazer aqui, né, uma divisão, né, fazer uma divisão pelo valor de amplitude dessas senoides, né, o valor de pico delas, né. Isso porque, né, deixando elas normalizadas de -1 a 1, né, aqui no meu PLL, eu não vou ter que me preocupar em reajustar o meu controlador PI por causa dessa amplitude, né. Essa amplitude não unitária faria com que os ganhos que eu estivesse calculando do meu PI não estivessem de acordo com o projeto original. Então, por isso que é sempre bom normalizar aí esses sinais de entrada e sempre fornecer para a malha de controle o sinal normalizado, né? Senão você pode ter algumas surpresas aí no seu, na sua simulação, na sua implementação prática, tá certo? Então sempre normalizem os sinais de entrada. E bom, dito isso, a gente pode agora passar para as simulações, né? Eu implementei esse PLL com os ganhos projetados segundo a metodologia que eu já escrevi no outro vídeo pelo domínio do tempo, né? E os resultados que a gente obtém são os seguintes, né? Primeiramente, o projeto de rastreamento do PI associado a esse PLL, né? Então projetei ele para ter uma acomodação aí de até uns 20 milissegundos de rastreamento, né? Com um sobrepasso aí associado a um coeficiente de amortecimento de 0,707, né? 1 sobre raiz de 2. Então nada novo aí, já tinha mostrado isso em outros vídeos. Aqui eu mostro a inicialização da frequência rastreada pelo PLL, né? Então ela é rastreada aqui, né, em 60 Hz, o que é esperado. E aqui eu faço um teste de simulação de ver o que acontece, né, numa situação de distúrbio. Então eu coloco propositalmente ali na tensão da rede um salto ali de fase, né? Coloquei ali 5 graus. E aí o meu PLL responde ainda rastreando a frequência, né, depois do acontecimento desse distúrbio. Dando um zoom ali nessa região, né, eu tenho esse comportamento, né, com um sobrepasso relativamente pequeno, né, dentro das condições de projeto, né, satisfazendo aí o projeto segundo o coeficiente de amortecimento que eu escolhi. E também uma acomodação aí segundo o esperado, né? Isso aqui dura cerca aí de uns 20 milissegundos também, um pouco menos, tá certo? Aqui é o ângulo do PLL, né, obtido através da integração da frequência. Então dá para ver que no comecinho a gente tem esse comportamento ainda de tentar rastrear, né, qual é o ângulo exato, e aí eventualmente ele atinge o regime permanente. E mesmo durante aquela perturbação ele consegue estabilizar e manter aí, né, a sequência, né, de 0 até 2π, né? Lembrando que essa característica aqui de 0 até 2π você tem que implementar no integrador, né? Você tem que resetar ele a cada 2π de incrementos, né? E por último, não menos importante, né, eu coloco aqui a caráter de curiosidade as tensões VD e VQ
de saída ali da transformação de Park. Então, analisando aqui os sinais em vermelho, né, a gente tem o que seria o VQ, né? O VQ ele rastreia aqui o que seria uma referência nula, né? Quando a gente coloca o VQ como entrada do PI, né? Quando a gente coloca ali o VQ como entrada do PI, é como se a gente tivesse ali, né, dando uma referência nula para ele, né? Porque o VQ ele está fazendo papel de erro, né, na entrada desse PI. Outra forma de representar isso seria eu colocar aqui, por exemplo, uma referência nula, né, para essa malha de controle, né? Então eu poderia pensar aqui em colocar um somador, dar de referência 0, né, no positivo e realimentar com o VQ, né? Então aqui viria o meu VQ, tá certo? E aí, de fato, você vê aqui que tem um erro, né? 0 menos VQ entrando no PI. Então é um jeito talvez mais didático de mostrar isso, né? Então o resultado de simulação ele seria análogo, né? Teria uma mudança por causa da diferença de fase ali por conta do sinal, né? Mas funcionaria também, tá certo? E é mais didático. E a componente VD aqui em magenta, né, em rosa, dá para ver que ela rastreia aqui um valor de 1, né? Por que isso? Porque quando a componente VQ ela é 0, né, a VD vale o pico da tensão de entrada. E como eu coloquei as tensões de entrada em PU, né, então VD igual a 1. Tá certo? Sugiro aí que vocês também, quando forem simular, né, implementar o PLL, façam diversos testes, né? Coloquem VD para ir para 0, VQ para ir para 0, mudem o sinal, só para vocês verem o que acontece aí com o ângulo de saída, né? E a característica aí do PLL que vocês projetaram. Bom, no mais é isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula e fico à disposição para questões. Então é isso. Falou!